noite a todos. Eu sou Suelimara Vaz Guimarães de Araújo, sou professora do IDP, do mestrado em Administração Pública, consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados, trabalhei 3 décadas em legislação ambiental. Minha área de especialização é política ambiental, legislação ambiental, e atualmente também sou especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Agora, depois da aposentadoria, estou trabalhando com as não governamentais. O tema hoje ele tem a ver com a minha experiência no Congresso e tem a ver também com o meu campo de atuação em termos de pesquisa acadêmica. Eu fiz mestrado e doutorado em ciência política e tenho atuado tanto em políticas públicas quanto na questão de acompanhamento do legislativo e sua relação com o poder executivo. No IDP eu dou aula há quase 3 anos e pouquinho, mas na UNB tem mais de 11 anos que eu dou aula como voluntária nessa área. E as discussões que eu vou apresentar para vocês têm a ver com isso. Tem a ver com uma análise de como, principalmente, o legislativo tem dado resposta à crise gerada pela pandemia da Covid-19. Eu vou trabalhar com vocês, na verdade, não só a crise do coronavírus, da Covid-19, mas o que tem a ver essa crise toda, a resposta a essa crise toda e o sucesso ou insucesso de resposta a essa crise toda com outras crises que têm a ver com a crise da própria democracia liberal pluralista, a crise do nosso presidencialismo de coalizão e o que isso impacta na gestão, no gerenciamento dos efeitos da Covid-19. Então, a gente não vai ficar só restrito à questão da pandemia do coronavírus, tá? E como o legislativo responde, vai ser a maior parte da apresentação, mas ela não é restrita a isso, porque eu quero fazer essa conexão, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela, eu vou colocar um PowerPoint para a gente seguir uma ordem lógica aqui, também para eu me conter um pouco e não falar demais. Eu sempre termino as aulas em cima da hora e ultrapassando o tempo, então resolvi me auto-monitorar aqui com o PowerPoint, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Tá bem? Vocês estão vendo? Tá tudo bem? Deixa eu aprovar aqui o compartilhamento do pessoal de apoio, porque qualquer coisa eles nos ajudam. Vamos lá. Então, o tema que eu lancei foi o papel do legislativo na governança da crise gerada pela pandemia e a proteção democrática. Nós vamos trabalhar, então, 3 crises, eu vou procurar mostrar de uma forma que para vocês refletirem a conexão entre essas 3 crises. Então, o que eu vou chamar de crise 1 é a crise da democracia liberal pluralista, a gente já chega nela. A crise 2, a crise do presidencialismo de coalizão, no caso brasileiro. E a crise 3, que é o nosso foco principal, a crise da pandemia da Covid-19 e a resposta que o legislativo tem dado a ela. Então, o que eu chamo de crise 1? Né? É um questionamento crescente nos últimos anos da democracia baseada em concorrência em arenas eleitorais, nas eleições, aquela democracia em que o centro da análise do que se o país é democrático ou não é se ele tem eleições abertas, eleições com concorrência clara, que você não limite a participação, em que o processo eleitoral seja limpo, sem corrupção. Então, o país é democrático ou não se preenche esses requisitos procedimentais de eleição. Isso é apenas uma parte do que a gente pode chamar de democracia, mas é a democracia que está espalhada no mundo e, pelo menos, ainda bem que nós temos ela, né? Porque se temos problema com ela, sem ela, provavelmente nós vamos ficar numa situação bem pior. A tela voltou, Fernando. Isso está ótimo, melhorou bem.
Então, o que leva a que a gente possa afirmar que essa democracia liberal pluralista está em crise, né? Você tem uma crescente percepção de não representatividade pela população. A população, nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. Tá? Tem uma crise desse tipo de representação política tradicional que é internacional. Né? Por que a população começou a questionar olha, essa democracia ela não é suficiente? Tem várias explicações. Tá? Cada vez mais você tem informações, você sabe o que está acontecendo, você liga na TV, está passando o que a Câmara dos Deputados está votando, ou o Senado, ou você sabe o que está passando no Congresso da Inglaterra, lá em Londres. Né? Você começa a acompanhar e pode acompanhar tudo isso com muito mais facilidade do que algumas décadas atrás. Então, você começa a questionar aquilo que os políticos eleitos estão fazendo no dia a dia, o próprio executivo, eu não estou chamando o político eleito, também os representantes no poder executivo. Né? Com isso, você começa a questionar também, que começa a ficar mais visível, que só determinados grupos mais poderosos que realmente têm poder de influência grande nas decisões. Né? Fica mais visível a questão da subrepresentação de minorias. Né? Você tem mudança nas relações de trabalho, em que cada vez mais as pessoas estão fora do mercado formal, você tem relações cada vez mais flexíveis, muita gente na informalidade, com problema econômico, vem crise econômica, então junta crise econômica com uma perda de legitimidade dos representantes eleitos, tudo isso começa a ser questionado. E as informações divulgadas em rede cada vez mais. Né? Com isso, o que nós temos? Nós temos como um fenômeno mundial um questionamento da representação política como a gente conheceu no mundo contemporâneo nas últimas mais de décadas, já é todo o século XX, em alguns países século XIX, né? E isso tem levado, em vários países, inclusive o nosso, a eleição para determinados cargos, e não só no executivo, de outsiders da política. Né? De nomes conhecidos, é o ator de televisão, é aquele que fez uma grande campanha na internet, como o pessoal do MBL e outros movimentos, é a própria figura do presidente Bolsonaro, não que ele seja um outsider de política, porque ele era deputado há 28 anos, mas ele é um outsider das regras da política, ele sempre foi um contestador. Né? Ele sempre foi um outsider dentro do Congresso, questionando publicamente tudo o que estava acontecendo lá. Então, isso leva à eleição de pessoas que estão contestando exatamente os elementos basilares da democracia liberal pluralista. E com a crise econômica, os elementos basilares da própria social-democracia, em que o Estado tinha que participar, só que o Estado não tem mais dinheiro para isso. Né? Então, a crise 1 é uma crise, ela é mundial, né? E ela tem sido retratada em publicações que têm dado muito ibope. Eu nunca vi livro de ciência política se virar best-seller como estão virando ultimamente. Você vai... Agora não estamos podendo viajar, né? Mas você vai na livraria do aeroporto, tem esses 3 livros aí todas, tá? Como as democracias morrem, do Levitsky e do Ziblatt, de 2018, na edição brasileira. O que esse livro fala? Que a democracia ela não termina, ela não... principalmente no executivo, essa eleição de políticos mais com tendência ao autoritarismo, ela não ocorre de uma forma abrupta, tem todo um processo de enfraquecimento das instituições políticas que leva a isso. Né? E eles mostram, principalmente no caso norte-americano, com a eleição do presidente Trump, mas falam de outros casos também, e mostram esse enfraquecimento progressivo nas últimas décadas que levou à eleição do presidente Trump, uma figura bastante parecida com a que nós temos aqui do presidente Bolsonaro, que contesta as próprias instituições políticas, tem um perfil absolutamente diferente do político tradicional, moldado em partidos políticos e que tem a carreira de uma forma mais como a democracia liberal pluralista imagina que, entre aspas, deve ser.
né? Um outro livro importante, O Povo contra a Democracia, do ano passado, do Yascha Mounk, que mostra um fenômeno que é muito forte, eu acho, que no Brasil, que são os cidadãos perdendo a confiança nas instituições políticas e nos políticos, né? Um interessante também de ler nessa linha é a Ruptura, a Crise da Democracia Liberal, do Castells, um autor super conhecido, de 2018. Esses são só exemplos, tem outros livros, esses são os que eu uso mais para dar aula, mas assim, só para chamar a atenção, que essa crise 1 é uma crise internacional. Tá? Mas ela leva, a gente está inserido nessa crise, né? O pós-2013 no Brasil, toda a fase governo Temer, eleição do presidente Bolsonaro, tem a ver com essa crise que é descrita em várias publicações. Tá? Então, a crise 1 é uma crise que eu vou chamar a crise da democracia liberal pluralista. Tá? Tem receitas várias para enfrentamento dessa crise, mas não é o tema exatamente isso daria uma aula sozinha, né? O que fazer para melhorar as distorções da democracia liberal pluralista não é o nosso tema. Então, a constatação aqui é só que estamos em crise, né? E vamos para a crise 2. Eu vou passar relativamente rápido a crise 1 e a crise 2, para a gente centrar mais na questão da crise da pandemia. Tá? A crise 2, então, é a crise do presidencialismo de coalizão no caso brasileiro. E eu vou analisar com vocês o presidencialismo de coalizão no pós-88. A gente poderia começar bem antes disso, pegar a Constituição a partir de 46, depois ver o que aconteceu no regime militar, mas eu vou começar no pós-88. Qual é a leitura em geral do nosso sistema político no Brasil, né? A leitura predominante é uma leitura verdadeira, é que nós temos no nosso sistema político uma série de vetores de dispersão de poder. Tá? Então, quais são elementos que mostram essa dispersão de poder no nosso sistema político? O nosso multipartidarismo exacerbado, a gente tem uma quantidade de partidos enorme. Eu trabalhei 30 anos na Câmara dos Deputados. Se me perguntarem, os partidos são 20, não sei quanto estão agora, mas são mais de 26, por aí, partidos com cadeira na Câmara dos Deputados. Tem algumas siglas que eu não conheço, quer dizer, eu não sei falar o nome inteiro do partido, tem que pensar bem para lembrar. E se me perguntarem o que aquele partido, aqueles mais desconhecidos, né? O que aquele partido defende, eu vou ter dificuldade em diferenciar um do outro, né? Isso porque eu vivi praticamente a vida toda dentro da Câmara dos Deputados, tratando com políticos eleitos e trabalhando com as lideranças partidárias. É lógico que eu e várias outras pessoas sabem diferenciar o PT do PSDB, do DEM, mas eu estou falando da quantidade de partidos com menor número de representantes. Então, você tem um sistema partidário muito com uma explosão numérica enorme de partidos políticos. Isso dificulta o que a gente chama de identificabilidade. Identificabilidade é o cidadão, na hora do voto, saber que ele está votando em determinadas ideias e não em determinadas pessoas, né? Então, quando você não tem partidos consolidados e quando você tem esse enorme número de partidos, você não consegue identificar que ideias cada partido está defendendo. Então, esse é um dos vetores de dispersão de poder, a quantidade enorme de partidos. Tá? E você tenta sempre reforçar, isso já se faz há bastante tempo, ajustes na legislação eleitoral e na legislação partidária para diminuir isso, mas tem tido muita dificuldade, esses ajustes em lei não têm dado certo e o número de partidos tem aumentado, né? Outro elemento de dispersão de poder, o sistema proporcional de lista aberta, que é aplicado no caso da Câmara dos Deputados e também nas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Né? O sistema proporcional de lista aberta, o paralelo dele, acho que todos sabem a diferença entre sistema proporcional e sistema majoritário.
O sistema proporcional é aplicado na Câmara, o majoritário no Senado e também nos cargos executivos, né? O sistema majoritário, quem tem mais voto leva. O sistema proporcional, você pega o partido e seus aliados de coalizão eleitoral, de coligação eleitoral, faz um número de votos geral e vê, dentro de cada coalizão, quem ficou com mais votos para conseguir a vaga, né? No nosso caso, a gente tem um sistema proporcional de lista aberta para a Câmara Baixa, para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia dos Estados e Câmara de Vereadores. O que isso significa? Que o oposto é o sistema de lista fechada, em que você vota já sabendo que se aquele partido ou coligação eleitoral tiver mais votos, você sabe quem vai entrar. No lista aberta você não sabe, não é o partido que pré-determinou, é quem dentro daquele grupo que teve mais votos, né? Esse sistema proporcional de lista aberta, segundo a maior parte dos cientistas políticos, ele leva a uma competição entre os políticos que estão concorrendo, e isso enfraquece o poder do partido, porque leva a conflitos internos. Outros vetores de dispersão de poder, o bicameralismo e o próprio federalismo. Isso eu não estou falando como coisas negativas, eu estou falando como características do nosso sistema político. Para equilibrar isso, se faz necessário colocar vetores de concentração de poder. Essa é uma leitura assim, olha, para ter um equilíbrio em tudo isso, você tem que ter elementos no sistema político que levam à concentração de poder. E aí, o que a Constituição de 1988 faz em termos de concentração de poder? Ela delega bastante coisa, gente, ao presidente da República. É como se falasse assim, olha, eu tenho todos esses vetores de dispersão, é complicadíssimo chegar a uma decisão com todos esses eixos de dispersão de poder, eu preciso equilibrar. Então, eu vou para o outro lado e concentro o poder no titular do Poder Executivo Federal e depois isso tem a replicação nos estados, no governador e por aí vai, no próprio prefeito, que é superpoderoso no sistema político local, o prefeito no Brasil é superpoderoso. Quais são esses poderes que a Constituição dá para o Poder Executivo e, mais especificamente, para o Presidente da República? Principalmente o poder de agenda política. O Presidente da República, eu vou mostrar um gráfico já, o Presidente da República no Brasil, ele tem um poder dentro do parlamento que pouquíssimos presidentes do mundo têm. Pouquíssimos, tá? E principalmente esse poder é um poder de decidir o que vai ser decidido. É o poder de agenda. E agenda em política, gente, agenda em política é um elemento assim super importante. Quem tem poder de decidir o que vai ser decidido manda muito. Tá? Manda muito. Nós vamos retomar isso lá no presidente da Câmara atual, nessa crise toda da pandemia. Quem tem esse poder de decidir a agenda, tá? Em termos de política, às vezes manda mais do que quem tem o poder formal de decidir, né? Então, o presidente da República no Brasil, por que ele tem esse poder? E que elementos da Constituição dão esse poder a ele? Bom, um dos elementos é a medida provisória, e eu vou analisar com vocês a medida provisória na pandemia, como ela está sendo tratada. Tem também a possibilidade, o presidente ele pode pedir urgência constitucional aos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, então mesmo que ele encaminhe projeto de lei, que ele não opte pela medida provisória, ele tem o poder de pedir a urgência constitucional, isso tranca a pauta depois de 45 dias e acaba amarrando o Congresso de votar outras coisas. Em geral, a medida provisória é mais forte. Mas, além disso, o que não é comum nos outros países, o presidente da República ele pode iniciar a legislação de tudo. Ele tem, no 61, parágrafo 1º da Constituição, tem uma lista de matérias que só o presidente inicia. São matérias mais administrativas, então, criação de cargos públicos, criação de órgãos públicos, questão salarial, a administração bem pura, assim, a gestão interna do Executivo, ela é toda de iniciativa privativa
do presidente da República. Então, só o presidente pode iniciar projetos de lei sobre aquilo. Só o presidente pode ser por medida provisória, mas só o presidente pode ter a iniciativa legiferante de botar aquilo no Congresso para ser debatido. Tá? Normalmente, como é que seria? Cada país adota uma regra diferente nesse ponto, mas se vocês chegarem nos Estados Unidos e perguntar se o Trump manda projeto de lei, ele não pode não, tá, gente? É o partido dele que lá dentro do Congresso que propõe. Então, assim, o normal, assim, eu não tenho a lista toda dos países, o mais frequente é até ter alguma coisa de poder legiferante, de iniciativa de proposições legislativas nessas administrativas. Mas, além disso, o nosso presidente da República, ele pode mandar proposta de Código Penal, proposta de Código Civil, pode mandar o que der na telha. Tá? Pode mudar toda a legislação ambiental, que é a área que eu trabalhei a vida toda. Então, além de... o presidente da República, na verdade, ele é o único no sistema político que tem iniciativa legislativa plena, porque os parlamentares, que são os legisladores em essência, eles só podem propor aquilo que não está na lista do 61, parágrafo 1º da Constituição. A matéria administrativa, eles não podem propor. Então, o poder de iniciativa de leis do presidente da República, ele é mais amplo do que o dos legisladores no nosso país. Tá? Outro elemento de concentração de poder que os cientistas políticos costumam destacar é o poder dos líderes partidários no Congresso, que é dado pelos regimentos da Câmara e do Senado e pelo regimento comum. Nos dois regimentos das duas casas e no regimento comum tem uma série de dispositivos que falam o líder pode assinar pelos seus liderados, né? Então, a assinatura de 1/3 dos parlamentares, eu não vou saber decorar o dispositivo, mas ou de líderes que representam esse número, de 10% recurso para ir para plenário quando acaba a fase de comissões, assinatura de 10% dos deputados, ou de líderes que representam esse número. Então, o regimento ele tem um monte de dispositivos que dão poder aos líderes. São os líderes que escolhem qual deputado que vai participar de qual comissão. Então, assim, são essas duas forças, né? O poder de agenda do poder executivo, especialmente do presidente da República, e o poder dos líderes partidários seriam elementos de concentração de poder que dariam um equilíbrio político para aquela dispersão toda que marca a estrutura do país em termos de relações políticas. Aqui é só para mostrar o que eu estou falando do poder legiferante do presidente da República, não é de aprovar a legislação, é de propor, né? É um poder de agenda. Esse gráfico é tirado de um livro de 92 que chama Presidents and Assemblies, do Sugar e Carey. É um livro antigo, mas eles comparam a Constituição de mais de uma centena de países e o mesmo país eles comparam várias constituições. Então, nesse eixo aqui tem o poder legislativo, depois no eixo X o poder não legislativo, e se vocês olharem aqui no espaço 1 em cima, vocês vão ver o Chile 1969, é uma comparação de constituições, bem subjetividade zero. Tem esse elemento na Constituição ou não tem? Tá? Eles fazem quais são os elementos que vão ser comparados. Tem poder de decreto sem passar no Congresso, sim ou não? Então, é uma lista de comparações. E se vocês virem o resultado, o Chile, a Constituição do Chile de 69 está aqui em cima, aqui no quadrante 1 em cima, e logo abaixo tem o Brasil 1988. Então, em termos de o poder executivo entrar dentro do legislativo, nós estamos assim na pesquisa desses autores lá em cima, competindo quase, só perdendo para o Chile da ditadura, que aí realmente não faz sentido, tá? Então, assim, realmente assim, nós temos uma característica, e é da Constituição Cidadã, né, da Constituição Democrática, mas ela deu uma série de poderes para o poder executivo entrar dentro do legislativo. Aqui é um gráfico de 2006, tá? Mas eu não tenho esse gráfico atualizado, mas é só para vocês terem ideia. Em termos de produção legislativa,
aquilo que é aprovado de iniciativa do Executivo. Vocês vão ver que no período de democracia, a partir de 88, nós estamos com o mesmo número de propostas aprovadas com origem no Executivo que nós tínhamos na ditadura militar, na fase dos decretos-lei. Tá? Tem um número que todo cientista político já citou na vida, que é um estudo do professor Limonge e da professora Angelina Figueiredo, que fez uma conta grande na década de 90 e chega a um número que 85% do que vira lei no país teria origem em propostas do Executivo. Eu, pessoalmente, tenho textos questionando esse número, como eles fazem a conta, porque mais da metade do que eles consideram é crédito orçamentário, que é privativo, a iniciativa é privativa do Executivo. Quando você compara setorialmente, eu vou falar um número que eu sei, né, da minha área. Em legislação ambiental, é meio a meio. Você pegando todas as leis aprovadas pós 88, metade delas é de iniciativa de parlamentar e metade é de iniciativa do Executivo. De qualquer forma, você tem um grande número de leis, a maioria, que vem do poder executivo. Aí mostra a importância do poder de agenda, né? Ele pauta o legislativo. Em regra, pelo menos até a crise pós-2013, a regra é que o executivo pautava o que o legislativo deliberava, o que virava lei. Tá? Às vezes com pautas até copiadas do próprio legislativo. Tem uma tese de doutorado de um professor do IDP, o Rafael Silveira, a tese de doutorado do Rafael. Ele analisa os casos em que o projeto de iniciativa do Executivo ou a medida provisória, ele chama de apropriação. É apropriado de textos que já circulavam no Legislativo. Então, muitas vezes, o Executivo ele simplesmente copia, ou ele se inspira, ou ele pega aquele texto e faz um ao contrário para dar resposta a propostas cuja ideia foi do Legislativo. Então, esse é outro elemento a ser considerado. De qualquer forma, esse poder todo do Executivo dentro do Legislativo vem por anos, por um tempão pós-88, por 2 décadas pelo menos, foi lido, mais de 2 décadas, né? Acho que pelo menos uns 25 anos, foi lido como uma forma de dar equilíbrio àqueles vetores de dispersão de poder e garantir a questão da governabilidade. Então, quando você tem muitos vetores de dispersão de poder, você precisa ter vetores de concentração, senão você não consegue chegar a decisões e não consegue governar. Tá? Essa leitura que fala que com esse quadro você tem garantido a governabilidade, pelo menos até a crise de 2013, ou um pouco antes de 2013, essa perspectiva a gente chama de visão favorável ao presidencialismo de coalizão. E ela foi dominante entre os cientistas políticos por bastante tempo, tá, gente? Só agora, na crise mais recente, é que isso daí desmoronou, tá? Desmoronou e tem gente que ainda acha que as instituições ainda estão garantindo esse equilíbrio entre os dois poderes, né? Com a entrada também do judiciário, a gente não pode esquecer que tem o papel do próprio judiciário, que tem quando a coisa pega entre executivo e legislativo, acaba sendo o fiel da balança. Né? Querendo ou não, ele é instado a ser o fiel da balança. Essa visão favorável ao presidencialismo de coalizão, ela é contestada por alguns autores que leem essa formação dessas coalizões com os partidos de apoio, né? Porque você tem o poder do presidente, do executivo, o poder dos líderes partidários, e o que o presidente faz? Ele tenta montar a sua coalizão de apoio com o maior número possível de partidos. Isso que aconteceu pós-88, quer dizer, não aconteceu no Collor, exatamente por isso que o Collor caiu, porque não tinha base zero no Congresso, né? O partido que não existia, pelo qual ele foi eleito, e ele não conseguiu manter a base no Congresso. Mas, de qualquer forma, essa leitura favorável, ela vê essa formação dos grupos de apoio do Executivo como uma grande base para uma estabilidade política e por isso que a gente chama presidencialismo de coalizão, essa formação desses grupos de apoio. E aí o partido político tem uma importância grande. Tá?
Tem leituras de cientistas políticos que sempre questionaram isso, falou assim, isso não é um presidencialismo de coalizão, é um, entre aspas, um presidencialismo de cooptação, né? Você vai trocar por cargos, essa discussão está super atual agora, né? O presidente Bolsonaro está tentando aumentar a base dele no Congresso, oferecendo cargos, está em todos os jornais para a gente acompanhar. Esse pessoal da leitura da perspectiva contrária, eles acham isso muito ruim em termos de qualidade da democracia e questionam isso, tá? Mas sempre questionavam. Mas a visão predominante é que a governabilidade ela é super importante, e ela é, tá? Ela era garantida de uma forma ou de outra, tá? Por esses elementos de vetores de concentração e de poder que garantiriam esse poder todo para o presidente da República. Aí você entra num questionamento grande, né? Tudo bem, isso garante a governabilidade, mas isso garante a qualidade da democracia? Aí tem uma discussão enorme que a gente pode ficar várias aulas debatendo, o quanto que isso é democrático, né? Que é elemento que ajuda a governabilidade, pelo menos ajudou por muitos anos, isso é verdade, mas até que ponto isso é democrático? Gente, eu vou parar um minuto que eu estou empreendendo uma gata que está fazendo maior barulho. Bem, prende a gata, bem. Eu não estou conseguindo dar aula. Resolvido. Desculpa. Essa leitura de que a governabilidade estava sendo garantida, ela fica bem frágil, tá? Quando a gente começa a ver a crise pós-2013, que levou ao impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma ela tinha problemas de relacionamento com o Congresso, ela até nessa coalizão que eles montaram, principalmente no governo Lula é uma realidade, mas principalmente no governo Dilma, a coalizão que eles montaram é uma coalizão em que foi dado o cargo, mas não foi dado o poder. Isso é minha leitura pessoal, tá? Mas tem até o próprio Sérgio Abranches, ele chega próximo disso. A presidente Dilma ela era bastante centralizadora e no governo dela muitas vezes se deu o ministério para o partido X, ou, por exemplo, o Ministério dos Transportes, ou o Ministério das Minas e Energia, mas na hora de delegar realmente poder, quem tinha poder eram os assessores imediatos da presidente da República e a própria presidente. Então, ela dava cargos, mas não dava poder, isso enfraqueceu a relação com o Congresso, e ela começou permanentemente a ser questionada, e essa estrutura que garante o equilíbrio do presidencialismo de coalizão, segundo a literatura dominante até então, ela foi rompida. Tá? E a explicação para o que aconteceu do impeachment está muito perto disso. Tá? Vamos lá. Nós temos, então, na crise 2, o impeachment em 2016, o governo Temer com baixíssima taxa de apoio junto à população. Eu participei do governo Temer, eu fui presidente do IBAMA durante todo o governo Temer, quando o meio ambiente até era o ministério que tinha, em geral, a taxa de aprovação maior e era 20 e poucos por cento. Assim, era assim, essa baixíssima taxa de apoio popular, ela dificulta o governo, né? Então, o governo Temer foi se arrastando, assim, lidando com essa taxa de rejeição alta. E chega a eleição em 2018 de um governo com uma narrativa de desconstrução da grande maioria das políticas públicas que eram feitas até então, e uma narrativa de desconstrução também dos mecanismos tradicionais do presidencialismo de coalizão. Então, o presidente Bolsonaro, ainda na campanha eleitoral, ele fala assim, olha, eu vou usar o meu exemplo, essa política ambiental que é feita aí há 40 anos não está com nada, não é assim que se faz. Tá? A política educacional que é predominante, que está na legislação, ela é problemática, né? Então, assim, ele começa a questionar essas políticas públicas na grande maioria das áreas, tá? Talvez não na área de economia, porque o nome quando é eleito do ministro Guedes, ele combina com parte da política mais liberal que vinha sendo já implementada no governo Temer. Ele só aumenta, né, o tom do liberalismo econômico. Mas o presidente Bolsonaro, ele questiona todos esses mecanismos de relação com o Congresso. Ele entra falando
que ia trabalhar baseado em frentes parlamentares e não nos partidos políticos. As frentes parlamentares têm, olha, eu não sei quanto está agora, mas são centenas de frentes, tá? As frentes parlamentares têm frentes que têm poder político, tem frentes que são organizadas, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem um poder danado, a maior força política para controle de plenário na Câmara dos Deputados é a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, são muito organizados, tá? Tem frentes sem tanto poder, mas com bastante história. Vou fazer o contraponto. A Frente Parlamentar Ambientalista tem poucos deputados atuantes, mas faz um barulho grande também. Tem algumas frentes importantes, mas, em geral, nas centenas de frentes, tem muito frente do eu sozinho, né? Então, é muito difícil para um presidente da República fazer o apoio dele com base em frentes, porque, por exemplo, o evangélico, que ele vai lá e combina com a frente evangélica. Vamos todos votar nesse projeto de lei. É a orientação do executivo. Se for uma pauta evangélica, ele vai conseguir isso. Se for uma pauta de economia, provavelmente ele não consegue. Então, nas frentes parlamentares, elas não conseguem firmar compromissos críveis. Você não consegue garantir que todos os membros da frente atuantes vão realmente acompanhar aquilo que foi pactuado com o executivo. Então, você não consegue fazer a relação tradicional que vinha ocorrendo no presidencialismo de coalizão. E, na prática, o governo atual ele não tem base parlamentar. Por isso, antes do Covid-19, gente, esse problema já estava posto, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O enfraquecimento do executivo dentro do legislativo, o fortalecimento político do legislativo, principalmente na figura do presidente da Câmara, ele já vinha ocorrendo antes da crise do Covid-19. Ele tem aspectos positivos, certamente, e tem aspectos que a parte das pessoas vão achar que são negativos, tá? Mas ele é uma realidade, tá? Então, o que é importante entender é que você pega a Covid-19 com esse empoderamento do legislativo na definição da agenda política e nos processos decisórios. Então, a gente já tinha, os jornais já chamavam o presidente Maia de uma espécie de primeiro-ministro, isso já estava ocorrendo, tá? Num governo que não conseguiu construir sua base parlamentar e que está, de alguma forma, tentando fazer, acho que de uma forma meio estranha, que é só oferecendo cargos, né? Acho que os pactos políticos ele tem que envolver plataformas de políticas públicas e não somente cargos, né? Pode até envolver os cargos, mas tem que envolver junto dos cargos plataformas de políticas públicas. Mas eles estão pegando isso agora. Se vocês pegarem um pouquinho antes, em janeiro estava em recesso, vamos pegar em final de novembro, começo de dezembro, finalzinho da sessão parlamentar, sessão legislativa anterior, o governo, se você contasse quantos parlamentares ele tinha como certos de voto junto com o governo, eu acredito que não chega a 30 deputados. No caso da Câmara dos Deputados, tá? Os outros você tinha, conforme cada votação, de fazer o acordo político. Então, é uma situação de crise política, de crise do presidencialismo de coalizão. Então, você tem a primeira crise, é uma crise da democracia liberal pluralista, uma crise de representatividade política dos políticos formais, tá? E das lideranças políticas, como a gente costuma ver. A segunda crise, uma crise do nosso presidencialismo de coalizão, tá? E que gerou o impeachment da presidente Dilma e que pode estar gerando algo parecido do atual governo. A gente não sabe no que vai dar agora, tá? Pelo menos eu acho que na Covid não vai dar impeachment, mas depois, quando isso passar, ninguém sabe como vai ser a resposta do parlamento a essa crise política. E você entra com a pandemia no meio disso tudo, inserida no meio disso tudo, né? Com um presidente com características que fogem do presidente tradicional, lá da crise de representatividade, eleição de figuras mais polêmicas, eleição de figuras com tendência mais autoritárias, e que não é uma questão brasileira, só ver a quantidade de líderes mais com esse perfil que têm sido eleitos, e eu não estou falando nem de espectro esquerda-direita, tá?
são características assim, pessoais, né? E você entra na crise da Covid, além disso, com um presidencialismo de coalizão enfraquecido, em que o executivo não consegue fazer a devida coordenação de ações com o legislativo, né? E essa crise ela é muito rápida, ela é muito dolorosa, né? Ninguém sabe até, não temos a mínima ideia de se chegamos perto do pico, no caso brasileiro, mas no mundo inteiro, não só do Brasil, nesse tipo de situação que a gente não imaginava que ia viver mais no mundo, você precisa gerar o que eu tenho chamado de legislação emergencial. Você tem que mudar regras no país que permitam ao governo responder em caráter de urgência. Se você for seguir todas as regras, sejam regras para produzir legislação, sejam regras dentro do próprio executivo para botar essa legislação em prática, você não consegue dar resposta no prazo adequado. Você não pode... Essa semana mesmo eu estava lendo, né? O ministro da Saúde iria comprar não sei quantos respiradores, mas iria demorar 90 dias. Se demorar 90 dias, gente, para comprar respirador, não vai servir, né? Então, você tem que chegar a modelos de governança que te permitam produzir respostas, coordenar os diferentes atores envolvidos para produzir essas respostas muito rapidamente. E no caso do legislativo, você tem que produzir o que a gente chama, eu tenho chamado, pelo menos tenho usado esse termo, legislação emergencial. Você tem que fazer um realinhamento do marco jurídico, até do marco da Constituição, no caso de medida provisória, houve decisão do Supremo, autorizando, do ministro Alexandre de Moraes, autorizando mudanças nas regras. Né? Então, você tem que realinhar o marco jurídico constitucional para dar resposta efetiva, para dar resposta que te permita realmente conseguir mudar aquilo e no tempo adequado. Tá? Então, como é que você faz isso? Né? Você acaba tendo que mudar ritos, no caso do legislativo, entrando bem no nosso tema. Você tem que mudar ritos para o que a gente chama fast track. Processos do tipo fast track. Você vai adotar fast track decisions, é o termo que a literatura usa, né? Como é que você faz isso? Flexibilizando o processo legislativo, criando inovações regimentais, tá? E nisso tem que fazer? Tem, tá? Você não pode demorar 120 dias para analisar uma medida provisória, um rito normal de uma medida provisória, e a medida provisória em si, ela é um rito fast track, mas o rito normal da medida provisória, pela Constituição, é 60 dias mais uma prorrogação de 60. Então, quase a totalidade das medidas provisórias levam perto de 120 dias para serem votadas, desde 2001 que estão valendo esses prazos. 120 dias no meio da crise da pandemia da Covid-19, não dá. Tá? Então, você realmente tem que dar um jeito de decidir mais rapidamente. Tá? Não só em medidas provisórias, como nos outros, legislação ordinária, a própria, houve votação de a questão do orçamento de guerra, foi proposta de emenda à Constituição, tudo isso você tem que trabalhar como é que você faz para votar isso de uma forma mais rápida. Né? Essa rapidez toda, e aí que eu queria chamar a atenção, e pouca gente tem chamado a atenção disso, as pessoas estão começando a acordar para isso agora, que essa rapidez toda, ela também implica em redução da participação dos legisladores, em geral, daquela participação que eles estão acostumados a fazer. Vamos ali para a sala da liderança do governo, tentar fazer ajustes no substitutivo, chama o relator, chama o líder da minoria, da maioria, vamos tentar fazer um acordo, sentar aqui todo mundo junto para ver antes de levar ao plenário. É isso que eles estão acostumados, é isso que eles fizeram desde sempre, que o Congresso faz, desde que foi criado. Né? Então, além daquelas reuniões que a gente vê no plenário e nas comissões, essas reuniões o dia inteiro, para tudo, para negociar, é a alma do parlamento. Né? E isso não está, está acontecendo por Zap, por Zoom, né? Não é a mesma coisa.
Tá? E chamando a atenção também de vocês que a sociedade tem tido dificuldade de acompanhar. Né? Eu não sei se vocês têm o hábito, mas as sessões do plenário, agora não tem mais comissões funcionando, né? Está tudo plenário, Câmara e Senado. As sessões têm sido muito longas, ficam o dia inteiro, um monte de coisas sendo votadas. Hoje não teve votação, não, porque o dia de ontem foi tão pesado que eles liberaram na Câmara hoje. Mas ontem passou o dia inteiro votando, votou um monte de coisa, votou medida provisória, votou projeto de lei, tá? E quanto que a sociedade consegue acompanhar de tudo isso? Como que a sociedade normalmente acompanha? Bom, tem um monte de gente no Congresso, isso é típico da democracia liberal pluralista, tem um monte de gente do Congresso fazendo acompanhamento parlamentar, seja pelo pessoal do agronegócio, da indústria, seja as ONGs ambientalistas, as ONGs de direitos humanos, tem os índios. O Congresso é uma casa aberta e isso também é da essência, como a negociação dos parlamentares, isso também é da essência do Congresso. E você lota aqueles corredores e aquelas salas de gente acompanhando o que está acontecendo. Né? Para vocês terem uma ideia, a Câmara dos Deputados, perto de meio-dia, nas quartas-feiras, que é o dia que tem todas as comissões estão ocupadas, tem reunião de praticamente todas as comissões, a Câmara dos Deputados, somando servidores e gente de fora, só na Câmara sem Senado tem 20 mil pessoas. Vocês calcularem o número de lobistas, pessoal da turma que... Os ongueiros não gostam de ser chamado de lobista, né? O pessoal da advocacy, né? De direitos humanos, de meio ambiente. Esse pessoal lota o Congresso e está acostumado a acompanhar dessa forma. Eles estão tendo que aprender a acompanhar, vendo na televisão o que está sendo votado, conseguindo os textos via Zap por algum parlamentar, porque demora para sair o que está na tela. Tudo isso, esse fast track, ele impacta nas condições de participação, então, tanto dos legisladores como da sociedade. E isso pode implicar, gente, em votação de textos em que aqueles que deveriam ter visto, aqueles diretamente interessados, nem souberam que aquilo estava em pauta. Tá? Vocês têm que reparar que acabou a comissão. Né? Eu, pessoalmente, acho até que eles conseguiriam estruturar por um sistema de salas ou a continuidade do trabalho das comissões, mas acabou. Por enquanto, pelo menos nessa fase inicial de treino aí do sistema de votação de deliberação remota, só tem plenário. Né? Então, você, sem comissões, só lá no plenário, o presidente Maia, o presidente Alcolumbre, botando as coisas em pauta ou não, os parlamentares em casa, uma grande maioria deles, e falando uma hora ou outra, mas aquilo fica horas, horas, horas. Como é que a sociedade consegue acompanhar tudo aquilo? Você não tem mais audiências públicas, que nas comissões permanentes tem toda hora, a de meio ambiente tem quase todo dia. Tá? Então, assim, pela necessidade de celeridade, pela necessidade de urgência, você leva um processo legislativo que, sim, ele é menos democrático. Tá? Pelo menos ele é bem diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Tem saída? Provavelmente, em termos de rapidez, não. Né? Você não pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem lei que demora 15 anos sendo debatida. Né? Eu estou acompanhando a Lei Geral do Licenciamento Ambiental pessoalmente desde 2004, tá? Um processo. Né? Então, eu participei da Lei de Resíduos Sólidos, foram 21 anos tramitando, quando eu estava como consultora legislativa. Então, não dá para demorar desse jeito. Né? E nem deve, né? Mesmo em condições normais, eu acho que não deve ser leis muito rápidas, elas normalmente têm problemas de texto, elas têm problemas de injustiça social, porque nem todo mundo viu, mas tem que ter alguma racionalidade, razoabilidade nesse prazo legislativo. Nessa crise toda, esqueçam. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no que vai ser votado, tá? Porque, assim, nesse sistema mais célere, talvez nem tudo possa ser votado. E tem vantagem, gente. Por exemplo, essa questão da votação pela internet, os parlamentares acostumarem, né, com o sistema, com usar computador, acompanhar as coisas
online. Isso tem avanços, tá? Talvez nem tudo precise ser presencial. Eu acho que a gente antecipou quase em uma década com a crise da Covid, um parlamento mais online. Tá? Só que um parlamento mais online, talvez ele tenha que se direcionar para determinadas matérias, eu estou dizendo no pós-pandemia. Né? Mais ou menos como o judiciário faz, ele bota algumas coisas no plenário e tem processos que são em votação virtual. Né? Talvez o caminho logo pós-pandemia seja isso, selecionar matérias ou selecionar temas em que você tenha acompanhamento online e temas em que a presença seja obrigatória. Acho que até teve um aprendizado na marra de que é possível, né, você chegar a votar, inclusive uma proposta de emenda à Constituição que precisa de maioria alta, né, e dupla votação, né, 2 turnos, você consegue fazer. Mas em termos de o que a sociedade está sabendo do que está sendo votado e o que os próprios parlamentares estão sabendo do que está sendo votado, você perdeu em qualidade. Quando você faz isso, você perde lá no equilíbrio entre você conseguir, entre efetividade, entre eficiência da votação e qualidade, você perde na qualidade. Tá? Tem uma preocupação geral nesse estágio de crise, aí é uma preocupação internacional, de que isso a maior parte dos países a gente percebe que aconteceu, que o presidente ou o primeiro-ministro, eles nessa crise, eles puxaram mais atribuições para eles, né? Então, tem uma crise, tem uma preocupação de que a crise leve a um empoderamento exacerbado dos titulares dos poderes executivos nos diferentes países. Tá? Você tem visto isso acontecendo, tá? Em países até que a parte deles estão lidando bastante razoavelmente com a pandemia, mas você vê essa questão de o autoritarismo, e eu não estou usando esse termo num sentido necessariamente negativo, é como se a crise levasse a uma concentração ainda maior de poder no titular do Poder Executivo. Tá? No caso brasileiro, está acontecendo uma coisa interessante, do ponto de vista político, e que do ponto de vista prático não é nada interessante no meu ponto de vista. O presidente, o nosso presidente, ele é assumidamente concentrador de poder, né? É assim que ele sabe lidar, mas ele não tem concentrado os seus esforços na gestão da crise sanitária. Então, isso leva a uma sinalização contraditória ou sinalizações contraditórias do Poder Executivo em termos de gestão da pandemia. É o que aconteceu que levou à demissão do ministro da Saúde, do ministro Mandetta. Né? Um para um lado e outro para o outro. Se vocês olharem as declarações hoje do novo ministro da Saúde, ele já falou hoje que não dá para liberar tão cedo a questão do isolamento social. Então, parece, pela manifestação de hoje, tá? Que essa crise, com sinais contraditórios, ela vai continuar a ocorrer no âmbito do executivo. Isso leva ao enfraquecimento do executivo. Quando você leva ao enfraquecimento do executivo, você sai daquela visão tradicional do nosso presidencialismo de coalizão, que já tinha saído desde pós-2013, um pouco o governo Temer, mas principalmente a partir de 2019 com o presidente Bolsonaro. Ele já não estava sem base, já era um presidente enfraquecido em relação à leitura tradicional do presidencialismo de coalizão, e a crise torna isso pior, porque o Ministério da Saúde, que é o principal ator do ponto de vista de políticas públicas, ele tem conflitado com o presidente da República. Isso abre espaço para novos atores. Claramente, para mim, foi aberto espaço para governadores e prefeitos. Eu, pessoalmente, dou aula de federalismo no IDP, né? Dou aula de política ambiental e de federalismo. Eu, pessoalmente, acho que é positivo do ponto de vista... Se tem uma coisa positiva nessa crise toda, que é tão dolorida, tão triste, é que você está vendo o governador trabalhar. Tá? Assim, não que eles não trabalhassem, mas você está prestando atenção nisso. Tá? E isso é bom para a reconstrução da ligação dos cidadãos com seus governadores, com seus prefeitos, principalmente com seus governadores. Os governadores andavam meio sem papel há muitos anos no nosso federalismo. O nosso federalismo era basicamente uma relação Poder Executivo Federal com os prefeitos.
Tá? O governo PT acirrou bastante isso, tem uma opção do partido de atuar mais com as prefeituras e não foi só o governo PT, isso é histórico, mas os governadores foram enfraquecidos no governo, em todos os governos PT, porque o PT prefere trabalhar com as prefeituras. Então, eu pessoalmente acho que se tem uma coisa positiva, essa questão da reconstrução de um olhar mais federativo. Tá? Então, você abre espaço para governadores e prefeitos e abre espaço para o Congresso Nacional. Abre espaço também para o Supremo, gente, que tem decidido todo dia. Né? Mas a questão do judiciário eu optei por não daria uma outra aula como o judiciário tem respondido, mas o judiciário tem respondido, apesar de ser a maior parte em decisões monocráticas, né, em sede de liminar, tem respondido com bastante celeridade também às demandas da crise. Aí vem o Congresso, ele tem conseguido aprovar a legislação emergencial? Tem, tá? Com relativa rapidez, para os padrões do Congresso, muito rapidamente. Tá? Então, você aprovou de imediato a emergência à saúde pública, você aprovou o estado de calamidade, aprovou a garantia de renda mínima. Então, se vocês pegarem todo dia, tem votação Câmara e Senado, a maior parte, quase a totalidade, a grande maioria mesmo, é diretamente relacionada à crise. Né? Então, assim, você tem uma demonstração de resultado, não necessariamente da forma mais democrática. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Quantos conhecem o conteúdo do que está sendo aprovado? Todo mundo concorda, mesmo internamente ao Congresso, a minoria foi devidamente ouvida? A minoria tem sido ouvida para escolher o que entra na pauta. Mas o quanto a minoria conseguiu influenciar no conteúdo do que estava lá? Tá? E democracia é uma democracia, para ser realmente democrática, você tem que dar oportunidade das minorias se manifestarem, o consenso tem que ser conseguido, mas o conflito não pode ser abafado. Você tem que deixar claro quem divergia daquilo. Né? E isso não está acontecendo como acontecia antes. Tá? É importante prestar atenção nisso. O próximo item aqui eu já comentei, é sobre a questão da tecnologia de votação remota. Vamos lá. Medida provisória, gente. Essa a gente ainda vai ver nos próximos dias. Nós vamos, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão perceber o tanto que mudou. As medidas provisórias, eu já falei, elas valem pela Constituição 60 dias, mas sempre o presidente do Senado prorroga o prazo por mais 60. Então, desde a emenda constitucional 32 de 2001, elas têm valido por cerca de 120 dias. As medidas provisórias, elas passam por uma comissão mista de deputados e senadores, e depois de uma decisão do Supremo de 2012, não vai nada para o plenário sem o parecer dessa comissão mista. O Supremo entendeu que a comissão mista era constitucional, que a comissão mista era obrigatória, era uma imposição da própria Constituição, e que o Congresso não poderia pular a fase de votação na comissão mista. A medida provisória ela pode cair, mas você não pode pular a comissão mista. Isso vale desde uma decisão do Supremo, e é uma decisão que eu acompanhei, porque foi uma decisão sobre a lei de criação do ICMBio. O ICMBio foi criado por uma medida provisória que não passou em comissão mista. Essa medida provisória gerou uma lei, em 2006. Essa lei demorou 6 anos para cair no Supremo, teve decisão de que a lei não era inválida, em 2012, mas depois o Supremo voltou atrás, ajustou a decisão e falou que a obrigatoriedade de comissão mista ele iria cobrar dali para frente. Tá? E desde então, o Congresso não votou nenhuma medida provisória sem passar por comissão mista. Tá? Então, a gente tem uma fase comissional, com representantes das duas casas, depois vai para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Se o plenário do Senado alterar o texto da Câmara, volta rapidinho para o plenário da Câmara para dar a decisão final. Nesse novo rito, e aí o que aconteceu? 120 dias. O Executivo, certamente, na pandemia, vai mandar um monte de medida provisória. Já mandou algumas e vai mandar mais. Né? Como que o Congresso ia demorar 120 dias? Eles não sabiam muito o que fazer, principalmente por causa da decisão do Supremo de 2012 sobre
a obrigatoriedade da comissão mista. Eles entraram com um processo no Supremo. O Executivo tinha pedido para validade das medidas provisórias nesse período todas as MPs valerem até depois da crise. O Congresso negou, foi o Supremo negou, foi o ministro Alexandre de Moraes, e ele nessa decisão, ele dá razão ao pedido, ele aceita o pedido do Congresso Nacional, que propunha um rito bem mais acelerado, bem mais célere, para as medidas provisórias. Basicamente, qual é o rito hoje, gente? Entrou uma medida provisória hoje no Congresso Nacional. Ela é protocolada, as medidas provisórias elas são protocoladas na Secretaria do Congresso, significa Senado Federal, é o Senado que faz a Secretaria do Congresso. Eles abrem prazo, antes eram 5 dias para emendas de deputados e senadores, agora vão ser só 2 dias, são só 2 dias. Depois vai para a Câmara, que tem até o 9º dia para decidir. Depois vai para o Senado, que tem até o 14º dia para decidir. E tem mais 2 dias para, se for necessário, voltar do Senado para a Câmara. Então, no total, uma medida provisória, no máximo, em tese, ela vai ser votada em 16 dias. Tá? Isso é muito rápido para uma lei, gente. Vocês nem imaginam o que é isso. Assim, para você entender o que está no texto, para você ver todos os prós e contras, mas é necessário? Bom, na pandemia parece que faz sentido, tá? Tem alguns problemas que ficaram mal resolvidos na autorização que o Supremo deu, porque o Supremo não alterou a Constituição, ele deu uma autorização para o Congresso descumprir a Constituição nesse período de pandemia. Essa foi a decisão. Descumprir em termos de não serem os 120 dias e não ter fase comissional. Primeiro problema, tinham MPs já válidas, já editadas. Elas entram nesse rito ou não entram? E não eram MPs ligadas à pandemia, eram MPs sobre os mais variados assuntos, né? Você vai, a partir do momento que o ato da mesa, chancelando esse novo rito, foi editado, esse rito vale para as MPs pré-existentes? Ficou todo mundo em dúvida nos primeiros dias, mas está valendo. Não está valendo a questão dos 2 primeiros dias e até do 9º dia, o prazo, isso não, mas está indo tudo direto para o... Decidindo que aquela MP vai ser votada, está indo direto para a Câmara e depois direto para o Senado, e tudo muito rápido, tá? Você sabe que entrou em pauta de manhã, de noite já votou, tá? Ontem foi assim com a medida provisória 915. Aliás, a 915 se soube um dia antes, que ia votar no dia seguinte. Ela foi votada na Câmara, já foi para o Senado. Não, vão ser votados destaques na segunda-feira e depois vai para o Senado. Você não sabia, e lembrando assim, você vai dar um rito célere para MPs que não tem nada a ver com a pandemia. Eu, pessoalmente, não teria feito essa opção, não é nem no regulamento que foi aprovado, é no regulamento que está sendo aplicado, porque o texto não é muito claro sobre o que ia acontecer com essas MPs. Como é que eles estão decidindo o que entra na agenda ou não, gente? Por acordo de líderes. Acho que é o esperado no Congresso Nacional. Os líderes da minoria têm participado de tudo isso, mas não se sabe ainda se isso vai valer daqui por diante, por quanto tempo. Nas primeiras votações em que teve Câmara e Senado, o que tem acontecido é um acordo de líderes para ver o que vai ser votado todo dia. Agora, assim, decide hoje para votar, às vezes hoje à noite ou amanhã. Tá? Então, a capacidade de acompanhamento da população é bastante limitada. Tá? Apesar de estar passando na internet o tempo todo. Eu faço isso de vez em quando nos processos que eu acompanho de meio ambiente. Você senta e fica assistindo. Né? Tem hora que você não está entendendo qual é o texto, zapeia para alguém te mandar o texto. É assim que todo mundo está acompanhando. Então, são limitações bastante sérias e não tem... Eu não posso chamar um especialista numa audiência pública, esqueçam. Tá? Não tenho dúvidas que seja necessário chamar pessoas para audiência, porque não vai dar tempo. Tá? Até agora, a quase totalidade das decisões tem sido relacionadas à pandemia, mas já tem exceções nisso. E eu trouxe um exemplo de ontem. Tá?
foi um exemplo de um projeto que decididamente não tem nada a ver com a pandemia. Era o projeto de lei 1304 de 2020, foi votado ontem. Ele tem destaque, eu acho que não é a medida provisória de ontem que ficou com destaque para a segunda, eu acho que foi esse projeto. Ele foi votado ontem no plenário da Câmara. Ele dispõe sobre ele muda a lei, uma lei de 2001, que transfere terras da União para os estados de Roraima e Amapá. Os estados de Roraima e Amapá, eles são antigos territórios, eles têm uma grande percentual dos seus territórios como terras da União. Isso atrapalha muito a gestão, tá? Coisa assim, acaba que o governador é governador só de 30% do território, são números altos. E desde 2001 se tenta transferir parte dessas terras para os estados, por essa lei aí 10.304. Existia uma medida provisória, a medida provisória 901, que caiu por decurso de prazo, um mês atrás, sem votar. Ela caiu no dia que estava começando o sistema de votação remota. Ela estava estourando o prazo, então ela não deu tempo para ela. Não deu tempo para ela, não deu tempo nem para a MP 900, que era sobre conversão de multas ambientais, nem para a 901. Elas caíram por decurso de prazo, elas não conseguiram, o prazo dos 120 dias estava vencendo. Então, ela caiu um mês atrás, imediatamente foi feito um projeto de lei de um deputado que pegava o conteúdo dessa medida provisória e tramitou como projeto de lei. Então, é esse projeto de lei, o 1304, que foi votado. Esse tema é importante para os cidadãos de Roraima e de Amapá, eu tenho certeza absoluta. Tá? O texto estava consistente, eu tenho sérias dúvidas. Não é exatamente minha área de legislação, mas ela admite transferir sem georreferenciamento. O texto dava 1 ano, parece que eles aumentaram ontem para 2, eu tenho que verificar, mas dava 1 ano para o INCRA se ajustar e acabar o serviço dele. Senão, mesmo sem georreferenciamento, essas terras seriam transferidas. Se houvesse problema, você voltaria atrás. É basicamente isso que tem no texto. Tá? Do ponto de vista de quem trabalha em política fundiária, eu desconfio que seja um atentado ao pudor, eu não gosto nem de afirmar, porque não é minha área. De qualquer forma, isso não tem a ver com a pandemia. E é importante, eu tenho certeza absoluta, para os cidadãos de Amapá e Roraima. Tá? Como é que se explica isso ter entrado? Uma coisa totalmente... Bom, se explica porque tem interesse político, claro, e de todos os parlamentares de Amapá e Roraima, inclusive o presidente do Senado. Né? Então, certamente, o gabinete do presidente do Senado está atrás desse projeto, já estava atrás da medida provisória 901, está atrás desse projeto 24 horas por dia. Tá? Faz lógica votar esse projeto com a supressão da fase de comissões? No rito, na verdade, você está transformando. O que você fez para projetos de lei na prática? Você transformou tudo em urgência urgentíssima. A urgência urgentíssima dos regimentos é isso. Suprime tudo e vai direto para o plenário. Tá? Só que urgência urgentíssima é exceção. E agora é a única saída. Não tem outro rito sendo aplicado. Né? Precisaria vai para o Senado ainda, mas precisaria aprovar essa lei agora, na pandemia? Eu acho que não. Tá? Tem uma análise de relações políticas, o quanto isso é importante para o próprio presidente do Senado, e não é só para ele, para toda a bancada de qualquer partido, de qualquer ponto do espectro ideológico. Tá? Isso é importante para qualquer parlamentar de Roraima e Amapá. Tá? Isso é coração para eles. Tem essa relevância, mas talvez não precisasse tomar esse tempo agora dos parlamentares na pandemia para votar isso. Então, você vai analisar, não, eu vou votar porque aí o presidente do Senado vai ficar contente, vai continuar com boas relações com a Câmara, tem um monte de coisa que você pode pensar a partir de um caso desse. Em hora nenhuma, não estou falando que a lei não é importante, mas ela talvez não seja importante o suficiente para ser votada na pandemia. Tá? Vamos lá. Nas MPs, você cortou as comissões. Nos PLs, você cortou as comissões. Quer dizer que não precisa de comissões, você pode gerar leis, o importante é gerar numericamente leis, porque para que servem as comissões? Bom, a teoria de ciência política, ela relaciona, tem várias leituras possíveis de comissões, mas o que eu vou chamar aqui a atenção de vocês é para o que que o pessoal chama de teoria informacional.
O pessoal dessa linha da teoria informacional, eles entendem que as casas legislativas elas vão ser mais eficientes e as leis vão ser melhores quanto mais os congressistas adquirirem conhecimentos especializados. E as comissões são arenas importantes dos congressistas adquirirem conhecimento especializado. Congressistas que ficam bastante tempo na mesma comissão temática, eles ganham conhecimento sobre aquele tema de política pública, eles conseguem conversar com os técnicos do executivo. Então, se vocês pegarem comissões em que os parlamentares ficam que tem várias culturas diferentes nas comissões, mas se vocês pegarem comissões em que os parlamentares ficarem vários anos, a Comissão de Educação, por exemplo, é um exemplo disso, a Comissão de Meio Ambiente é outra. Gente, eu vou ter que trancar a gata de novo. Haja miado, perdão de novo. As comissões que têm a cultura dos parlamentares se inscreverem sempre na mesma, em geral, elas elevam o patamar de qualidade das leis que são produzidas. Então, as comissões também, como o processo passa em mais de uma comissão, as comissões elas acabam revisando o trabalho uma da outra e a lei vai melhorando ao longo do tempo. Tá? Você achar que um relatório só em plenário, ele consegue ver todos os aspectos de uma lei, isso é ilusão. Se você pegar uma lei que ela passe pela Comissão da Agricultura, depois pela Economia, depois de Meio Ambiente, cada um vai ver um pedaço da história. Isso vai sendo aperfeiçoado e construído ao longo do processo legislativo. Quando você suprime isso, você leva a concentração de poder inteira num relator de plenário, que pode defender só uma parte dos interesses, pode ter uma posição absolutamente enviesada, e nesse sistema de votação rápido que está tendo, você nem vai conseguir enxergar esses vieses. Tá? Todo mundo, de alguma forma ou de outra, tem vieses, gente. Eu tenho, todo mundo tem. Tá? Eu sou a que só vai querer esverdear todas as leis, né? Mas cada um tem o seu foco, né? É o seu foco principal. Até olha outros, mas tem o seu foco principal. Quando você bota o poder todo num relator só, você complica e pode dar leis que não enxergam tudo que tem que enxergar em termos de interesse da sociedade. Então, é muito importante entender, até para o pós-pandemia, que a não ser que você consiga inserir o trabalho de comissões nesse rito remoto, ele tem problemas sérios de qualidade da democracia, gente, e de qualidade do debate legislativo. Tá? E isso tem efeitos para a democracia. A gente quer leis que representem aquelas soluções melhores para aquela política pública que a lei está sendo produzida. Assim, em geral, gente, sobre assim nesse quadro todo, tá? É compreensível haver ajustes procedimentais. Os ritos céleres, a sociedade tem que prestar atenção, os parlamentares têm que prestar atenção. Eles não podem ser usados para sufocar o dissenso. O dissenso é inerente à democracia. Você tem muito aprendizado gerado pelo conflito no parlamento. Isso não é presente no executivo, ele não é caracterizado no executivo. Essa briga toda entre visões diferentes, entre alas diferentes da história, entre grupos de interesse diferentes que esses parlamentares estão representando, essa briga toda, ela leva a aprendizado, ela dificulta o procedimento de análise, ela leva a um retardamento das decisões, mas ela é útil para a sociedade estar representada no conteúdo daquilo que está sendo produzido. Tá? E isso é democracia em sua essência. Tá? Então, minha posição pessoal, na escolha das pautas, ela tem que olhar aquilo que é da emergência, a legislação emergencial. Fast track é para a legislação emergencial. Então, eu admito votar uma medida provisória em 16 dias, se ela tiver diretamente a ver com a pandemia. Eu admito votar uma lei complementar com voto de liderança, aconteceu isso em um caso, na primeira votação que eles fizeram no sistema remoto, foi uma lei complementar em que houve voto simbólico, e isso do ponto de vista de quem está no Congresso,
eu quase caí para trás, porque a lei complementar tem voto nominal, né? Ocorreu até a PEC do orçamento de guerra, teve 2 turnos, mas normalmente a gente espera 2 sessões, né, entre um turno e outro. Eles votaram no mesmo dia 2 vezes, né? Então, estão sendo feitos ajustes que são compreensíveis. Em relação à medida provisória, até tem um respaldo pleno do Supremo. Na decisão do Supremo tinha, inclusive, as regras que o Congresso estava propondo. Mas você deve tomar muito cuidado de colocar, essa é a minha posição pessoal, de colocar nesses ritos aquilo que for necessário para resolver a pandemia. Não faz sentido. Tem que ter uma vigilância, seja da sociedade, seja uma vigilância dos próprios legisladores de não aceitar isso. Então, são vários exemplos, assim, a maior parte até agora foi da pandemia, então até foi interessante ter tido ontem uma bem fora da pandemia para trazer, estava falando quase assim, hipóteses possíveis, tomem cuidado. Agora já tem pelo menos um precedente bem caracterizado, que esse não tem nem como justificar a economia, né? Porque tem uns que eu achava que não era da pandemia, mas o pessoal falava assim, a pandemia vai precisar de reestruturação econômica no pós-pandemia, então né? Nesse de ontem, não tem nem como questionar, todo mundo está sabendo que não tem nada a ver com a pandemia, né? Eu tomaria bastante cuidado, eu pessoalmente não colocaria em votação esse tipo de matéria, mesmo que sejam boas matérias, tá? Eu acho que enfraquece, eu acredito nos ritos legislativos, eu acredito nos ritos que estão na Constituição. E aí você começa a ficar com medo de acontecer um monte de coisa. Por exemplo, tem uma medida provisória que os verdes têm chamado de medida provisória da grilagem, a medida provisória número 910, que estabelece um rito declaratório para regularização de áreas até 2.500 hectares, no parecer que tem do relator, na MP é 1.500 hectares, mas o relator está botando para 2.500 hectares, num rito totalmente declaratório, sem vistoria, é assustadora do ponto de vista de gente que acompanha principalmente a Amazônia. Tá? Essa medida provisória está aí. E a gente acha, os ambientalistas acham que o presidente Maia não vai votar para votar pelo nível de polêmica que ela envolve. Até agora, essa que foi votada a 915 não era polêmica. Mas a impressão que nós temos, ou pelo menos talvez a esperança, é que não entre esse tipo de matéria tão polêmica. Até o presidente Maia teria dito para a oposição que não iria colocar essa MP pelo seu grau de polêmica. De qualquer forma, você fica arriscado a ter medidas provisórias que não tem nada a ver com a pandemia e que significa uma revolução, assim, no ponto de vista de alguns grupos, bastante negativo, uma desconstrução das normas de regularização fundiária e por aí vai, no meio de um ritos que você não consegue interferir, que você não consegue pressionar direito. Então, assim, eu pessoalmente acho que tem que ser muito rigoroso na ligação do que está entrando no rito fast track e a pandemia. E eu vou ser sincera, eu não colocaria nenhuma emenda à Constituição nessa fase, nenhuma. Não acho que é a Constituição que está impedindo a gente gerenciar a pandemia. Realmente não acho. Tá? Mesmo na questão do orçamento, tinha técnicos da área orçamentária que defendiam que não seria necessário, né? Então, eu tomaria muito cuidado para deixar... Eu chamo a Constituição da verdinha, porque a que eu uso é KP verde. Então, eu deixaria a verdinha lá quieta, sabe? Assim, eu teria muito cuidado de colocar emendas constitucionais numa fase como essa. E, assim, chamando a atenção assim, para a questão do papel do Congresso. A minha visão é que o Congresso, mesmo antes da pandemia, já estava assumindo uma posição no sistema político de maior força. Na pandemia, em geral, eu acho que o Congresso tem dado uma boa resposta, tem tentado resolver contrabalançar, né, com essa visão, com essa posição do Executivo tão contraditória. Talvez isso seja um espaço para o Congresso ganhar de novo legitimidade com pelo menos parte da população. Ele andava bem mal visto, né? O cocô do cavalo do cachorro, não é? Cocô do cavalo do bandido. Eu acho que uma oportunidade do Congresso mostrar essa liderança, mostrar o seu papel. Eu acho isso bom, tá? Mas a minha leitura é que a gente realmente tem que ponderar e votar só aquilo que for necessário. Eu tenho sérias dúvidas se a gente precisa de novas leis que não estejam relacionadas à pandemia,
num prazo de 3, 4, 5, 6 meses. Tá? Podemos ficar muito bem sem novas leis e nos resolver primeiro com relação àquilo que importa para a crise sanitária. Eu acho que era isso, gente, tem impressão. Se alguém quiser contato, está aqui o e-mail, podem anotar que eu vou tirar a tela de compartilhamento. Vamos lá. Vou tirar, tá, gente? E vamos lá. Eu não sei como vocês preferem fazer, eu tenho aqui 3 questões da mesma pessoa, talvez a gente depois, eu vou responder, e quem quiser bota aqui no chat outras. A primeira, sobre a qualidade dos processos legislativos online, você não acha que é possível desenvolver ferramentas e processos de acompanhamento e advocacy também online? Sim, eu acho que o futuro ele vai mesclar provavelmente sistemas online e sistemas mais pessoais. É interessante sobre esse tema dar uma lida naquele Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt. Tem um momento, eles estão falando do caso americano, e tem um momento que eles falam da eleição, como o Trump foi designado para ser o candidato do Partido Republicano, e falam do que estava acontecendo em relação aos democratas, né? E a impressão do autor é que faltou a negociação cara a cara do tradicional de política. Provavelmente, se ela tivesse sido feita, o candidato dos democratas teria sido outro e com mais chance de vencer o Trump. Principalmente, ele fala isso em outras partes do livro, mas nessa escolha é bastante interessante. Eu acho que tem hora que vai faltar a política da negociação nas salas, nos corredores. Política também é muito falar pessoalmente. Talvez com uma nova geração de políticos, isso melhore. Né? Eu tenho 58 anos, pode ser que essa estranheza venha, até me viro relativamente bem com os equipamentos, mas talvez essa estranheza venha de eu viver a vida inteira vendo as grandes negociações ocorrerem nessas reuniões, né? Então, acho que é um processo, acho positivo até ter mostrado que é possível, mas também eu acho que hoje é possível, por exemplo, fazer as comissões paralelas em salas, como a gente faz para dar aula, né? Uma universidade com várias aulas online ao mesmo tempo, acho que seria possível e ninguém está investindo nisso. Então, eu acho que a gente está no meio assim, de uma reformulação, não acredito que vai substituir a presença em 100%, não. Eu acho que provavelmente vai caminhar para uma mescla, talvez com trabalhos legislativos de uma parte do ano e trabalhos presenciais em outra parte. Talvez seria um esquema que eu acho que poderia funcionar. Né? Se encontram por 3 meses do ano, por 4 meses do ano, em termos de custos para o funcionamento do Congresso, isso seria revolucionário. E no restante faz online, né? Então, acho que é um processo de aprendizado que a gente antecipou, né? Tem um pessoal da Câmara que há uns 15 anos trabalha com inovações em TI para o trâmite legislativo, que é o pessoal do Laboratório Hacker. Eles estão, assim, não é vibrando achando que está lindo e maravilhoso, mas estão vibrando como antecipou tudo isso. Né? O pessoal que faz audiências públicas virtuais e que coloca os processos legislativos para serem debatidos online. Né? Esse pessoal, assim, eu tenho visto manifestações deles nas redes, assim, muito animados de ver como que foi rápido. Né? Mas podia caprichar um pouquinho e incluir as comissões. Eu tenho muita dó e eu acho impossível você votar boas leis esquecendo das comissões. Tá? A Câmara não é uma soma de 513 deputados, o Senado também não, de 81 senadores. Ela também é uma soma de órgãos especializados, e essa especialização é importante. No meu ponto de vista, eu sou adepta da teoria informacional, eu acho que a informação no Congresso ela é ouro e ela é importante para a democracia. A outra pergunta, sobre a característica democrática ou não dos processos legislativos em tempos de crise do coronavírus, você acha que é possível aumentar o acountability democrático sem prejudicar a velocidade necessária nessa situação? Se sim, como?
Acho que pode dar uma melhorada. Eu tenho tido muita dificuldade de saber o texto que está na hora, porque às vezes o texto muda, tem 5 textos, numa sessão de 5 horas tem 5 textos, né? E nem sempre o que está sendo realmente votado está sendo disponibilizado na internet com a rapidez necessária. Eles têm que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é fundamental qualquer um que entre na Câmara ou no Senado saber clicar assim, eles estão votando esse texto. Porque, no mínimo, a pessoa manda um zap lá, um e-mail, sei lá o quê, para o senador ou deputado, falando, olha o artigo 2º, está contraditório com o artigo 4º, né? Quem faz acompanhamento de congresso, eu tenho feito após a aposentadoria para as ONGs ambientalistas, você acaba, como eu conheço o congresso, eu acabo sabendo como fazer isso, né? Eu tenho parlamentares em que eu consigo contato na mesma hora, mas e quem não tem? Né? Quem não tem 30 anos de congresso, como é que faz? Eu tenho visto isso em algumas pessoas que também acompanham para as ONGs ambientalistas que não conseguem acompanhar tendo o texto permanentemente atualizado. Então, precisa melhorar, tá? Dar uma melhorada, assim, acho que mesmo com essa pressa toda, eu acho necessário total transparência. E acho necessário que não entre matérias estranhas à crise. Não tem, realmente a minha posição, eu estou com posição firmada sobre isso, eu acho muito perigoso, mesmo que a lei seja uma lei verde, que eu adoro, que eu queira aprovar, sabe? Assim, eu acho que tem que tomar cuidado para só usar isso para o rito da legislação emergencial. Sobre as MPs não afetas à crise, o que fazer? Parar a tramitação e suspender? Afinal, as comissões não estão funcionando. Bom, as comissões poderiam funcionar, né? Talvez fosse isso, e mesclar um rito de MPs com um rito normal. O Supremo não mudou o regimento. O regimento foi autorizado e o Congresso mudou para a crise. Então, você poderia manter simultaneamente MPs da crise e MPs de fora da crise. Seria uma das opções. Complica, tá? Tudo isso que eu estou falando é mais complicado, porque democracia é mais complicado mesmo, tá? Mas é importante porque as pessoas não estão vendo o que está sendo votado, tá? Professora, você acredita uma mudança do presidencialismo de colisão pela redução dos poderes do executivo ou outras medidas, ou adotar outro sistema? Bom, eu acho que não precisa mudar a Constituição em termos de redução dos poderes do Executivo. Eu acho que o Legislativo ele tem que se impor mais, tá? Então, por exemplo, medidas provisórias. Tem medidas provisórias que o Executivo manda desde sempre, gente, com todos os presidentes da República, aí, vermelho, azul, verde, o que vocês quiserem, tá? De ideologia. Todos os presidentes da República exageram nas medidas provisórias e mandam medidas provisórias que não tenham os pressupostos constitucionais de urgência e relevância. O que o Congresso deveria fazer? E fez isso em raríssimas vezes, 30 anos de Câmara, fez isso raríssimas vezes. Deveria devolver. Executivo, faça um projeto de lei. Isso aqui não atende os pressupostos constitucionais, não é urgente e relevante. É um problema de 20 anos. Por que é urgente e relevante? Por que tem que ser em 120 dias? Se você não resolveu em 20 anos, a MP 910, da regularização fundiária, teve lei no governo Temer, em 2017, mudando a mesma legislação. Você tem 500 anos de problema fundiário no país. Vai resolver agora, no meio da pandemia? Né? Então, o caos fundiário da Amazônia você vai resolver agora. Tá? A Amazônia não tem 20% dos imóveis registrados no registro de imóveis. Tem terras que são edifícios, né, de apartamento com o mesmo dono declarado no cadastro ambiental rural em cima da mesma terra. Você vai resolver isso agora, né? Então, eu realmente acho que o Congresso deveria ser mais rígido em relação às medidas provisórias. Isso não implica alteração da Constituição, tá? Tem como o Congresso construir essa maior legitimidade sem necessariamente fazer emendas constitucionais. E eu acho necessário que ele faça. E esse caminho, que não é da pandemia, gente, esse caminho ele já vinha com a crise, que é um pouquinho anterior ao governo Bolsonaro, mas que ficou pior quando o governo Bolsonaro tentou fazer uma base de apoio que não tinha base partidária, né?
Eu vi parlamentares em reunião de negociação de projetos de lei importante. Eu aposentei agora em fevereiro, então eu peguei o governo Bolsonaro inteiro em 2019 na Câmara, né? Eu vi algumas negociações em que o parlamentar estava buscando o que a bancada ruralista queria, porque o que o governo queria ia significar 20 parlamentares, 30 parlamentares. Então, isso não garantiria aprovação. Então, a base ela está estourada antes, aí o legislativo com isso tem ganhado força, e eu acho que no aspecto positivo tem que mostrar esse trabalho todo que está sendo feito na pandemia e ganhar legitimidade para dar uma resposta e ter horas que fala, não, executivo, esse projeto de lei não tem como votar em urgência constitucional, não vou votar. Né? Não importa que você é o superpoderoso executivo, não vou votar. Né? Eu, pessoalmente, acho isso positivo em termos da qualidade da democracia no país. Tá? Tem tido também um aumento, e aí valeria realmente uma aula, um aumento da participação mais diária do judiciário, né? Tem uma coisa interessantíssima, assim, eu fiz curso de Direito e trabalhei acreditando que o Supremo não se metia em regimento da Câmara e do Senado, né? Em coisas que, no fundo, a briga fosse regimental. Isso mudou, tá? Isso é positivo? Não sei, mas mudou a relação política, tá? E mudou a relação política também, só ver ontem e hoje, né? Do Supremo com o próprio Executivo em relação à nomeação do chefe da Polícia Federal, né? Do titular da Polícia Federal. Então, o Supremo também está muito mais ativo. Quando eu fiz curso de Direito, a gente falava que o juiz, ou o magistrado, ou o ministro Supremo, ele analisava aquilo que estava no processo, né? O que estava fora do processo não existia. Tem até uma frase em latim falando isso, que o que está fora do processo não existe. Hoje em dia, você tem um judiciário muito mais ativo, é um ator político que vai se relacionar com muito mais frequência, tanto com o legislativo quanto com o executivo. Então, nosso presidencialismo de coalizão está mudando. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho positiva. Está mudando, porque eu tenho presidencialismo de coalizão na horizontal, né, da relação dos três poderes, e em tese também tem o vertical, na relação com os governadores prefeitos e com os governos estaduais e governos municipais. Eu, pessoalmente, acho benéfico o que está acontecendo em relação ao papel mais preponderante dos governadores. Tá? Eu acho que a gente vai sair da crise com a população prestando atenção que tem governador. Porque os nossos cidadãos, eles querem a casa, eles querem o plano de saúde, eles querem a renda do presidente da República. Eles até, às vezes, buscam no prefeito, mas eles esquecem que existe governador e que nós somos uma federação. E, do ponto de vista de política ambiental, que é a minha área, a maior parte das pessoas tem muito pé atrás com descentralização, porque, em geral, as pressões do setor produtivo por normas ambientais mais flexíveis são mais fortes nos estados do que são na União. Mas, mesmo com esse risco, na área que eu trabalho a vida toda, eu acho importantíssimo essa preponderância maior dos governadores na crise da Covid-19. Eu acho que a gente vai ganhar com isso como federação e como país. Né? Então, eu estou enxergando tanto a parte horizontal de relação entre os poderes, como a parte vertical, né? De relação entre os níveis da federação. Vai ser um aprendizado. Toda crise, ela gera aprendizado. Né? Espero que gere, né? Não só na parte política, como na parte de relações com o meio ambiente, relações com a natureza. Toda essa crise da Covid, ela também tem relação com uma disfunção da conexão do homem com os recursos naturais, né? Pelo que a gente sabe da origem da pandemia. Então, assim, eu espero que a crise gere diferentes tipos de aprendizado. Não adianta sair da crise e ter o mesmo tipo de padrão de consumo, de relação política baseada só em trocas na base de cooptação, tem que procurar fazer coordenações entre governadores, independentemente do partido político. Isso tem acontecido. Agora tem um grupo de zap dos governadores do Nordeste, um grupo de zap dos governadores da Amazônia, tem mesmo, tá? E tem gente do PCdoB conversando com gente do DEM e de outros partidos de direita. Então, assim,
isso é aprendizado, tá? Eu acho isso bom para o país. Eu acho que a gente pode crescer em determinados aspectos, apesar dessa crise assim tão dolorida e tão assustadora, né? Principalmente por essa atuação contraditória no Poder Executivo, porque assusta, né? Assusta. Tem horas que fala assim, será que não tem nada? Será que realmente eles vão querer liberar? Cada dia você toma um susto, né? Mas também tem que olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Tem bastante coisa ainda, mas vamos lá. Professora, você acha que a forma como cada país enfrentará a pandemia influenciará o sistema político? Por acaso, por exemplo, o caos nos Estados Unidos pode impactar as eleições esse ano? Acredito que sim. Os Estados Unidos já vinham a última eleição da Câmara dos Deputados, eles têm eleições na Câmara dos Deputados a nacional a cada 2 anos. Estão sempre em campanha política. Eles não param de 4 em 4 anos. Estão sempre em campanha política, no caso da Câmara. A última eleição já entraram muitos nomes novos, que não é comum. As carreiras legislativas nos Estados Unidos são muito longevas. O cara fica deputado 30 anos, 40 anos. Tá? Nas comissões permanentes deles, tem a regra que a gente chama seniority. Só é o presidente da comissão, é aquele, em todas as comissões, é o parlamentar mais antigo na comissão do partido que domina a casa. Então, essa regra de seniority, ela leva uma alta especialização nas comissões. As comissões são muito especializadas nos Estados Unidos e eu acho o elemento mais forte que eles têm no Congresso deles. Um senador ou um deputado que está na comissão lá de energia a vida toda, ele dá aula para qualquer um sobre aquela legislação, ele não precisa, quase não precisa nem de assessor. E na última eleição deles, com toda essa confusão do trumpismo, já entrou muita gente nova na Câmara. E isso para eles é diferente. O nosso muda quase metade, né? Mas o deles mudar 10% é muito. E entrou muita gente nova. Então já estava mudando. E eu acho, o Trump até que deu uma melhorada na questão da reação à crise, mas eu acho que vai influenciar sim. Vai influenciar, não sei se em termos de eleger, não reeleger o Trump, isso eu não sei, porque ele acaba tendo proeminência na gestão da crise, está sempre na TV, e o Trump é muito americano médio, isso não dá para afirmar, mas em termos de uma representação maior de nomes não tradicionais, isso mais de hispânicos, né, gente de origem hispânica, eu acho que já mudou, na verdade, e tende a mudar mais com a pandemia. E vai influenciar as eleições, dependendo do tamanho do que continuar a acontecer. Eu não sei, a curva deles dizem que vai começar a diminuir, né? O quanto que o Trump vai ser colocado como culpado do número de mortes, né? E tem governadores que têm aparecido fortes e que não eram fortes antes, né? Então, acho que já está mudando. Quanto aos episódios de grande destaque do Executivo com o Legislativo e até as denúncias de interferência política do presidente nas instituições do Estado, a senhora acha que pode ocorrer um impeachment? Em um horizonte mais amplo, a senhora acha que o Brasil tende a modificar seu sistema e abandonar o presidencialismo de coalizão? Bom, o nosso sistema oficial não é presidencialismo de coalizão, é presidencialismo. Como a gente tem muito partido, acaba que para poder governar você tem que fazer a sua coalizão, né? Então, para mudar, teria que reduzir o número de partidos, mexer na legislação de coligações eleitorais, né? Eu, pessoalmente, acharia bem saudável se a gente conseguisse reduzir os partidos. Eu tenho muito pé atrás com sistemas que, na prática, são bipartidários, como o norte-americano. Os Estados Unidos têm muitos partidos, mas que tem chance de botar a gente no Legislativo Nacional, só 2, né? Mas nos parlamentos estaduais, eles têm muitos partidos. Mas o negócio de escolher, eu sou democrata, eu sou republicano, eu acho bem ruim, tá? Porque às vezes, assim, você é um democrata do Sul, mas você é mais republicano do que o republicano lá de Nova York, né? Você perde a identificabilidade também. Mas países, por exemplo, como a Alemanha, eu acho que são 7 partidos. A Alemanha é meio militar, né? A Alemanha tem o extrema-esquerda, o extrema-direita, o centro-esquerda, o centro-direita e o Partido Verde. O Partido Verde, que nasceu lá, ele fica passeando entre a centro-esquerda e a centro-direita, conforme quem dá mais em meio ambiente. Ele é bem prático, tá?
Mas é um quadro partidário que dá para entender. Eu me sentiria mais confortável, vou ser sincera, se o número de partidos brasileiros, porque não é comum, o Brasil está, você conta numa mão partidos que tem, países que têm tantos partidos com acesso ao governo na escala nacional. Tá? Então, era bom que mudasse, mas não sei se muda isso agora. Tá? Em relação ao impeachment, não acredito, a menos que ocorra uma coisa muito grave, não acredito que ocorra ainda durante a crise da pandemia, talvez depois, conforme a documentação. Tá? Isso pode mudar? Pode. Se aparecer provas muito grandes do presidente sobre uma coisa irregular. O presidente Maia, acho que tem bem uns 30 pedidos de impeachment já na gaveta. E ele, se vocês perceberem, ele não arquivou nenhum, né? Então, ele não está descartando a possibilidade, mas pela postura dele, a Câmara que vai receber a denúncia ou não, eu acho que isso fica para o pós-pandemia, se for ocorrer. Provavelmente eles vão tentar, mas no pós-pandemia é difícil falar. Se aparecer alguma denúncia muito grave, acho que isso tem que ser revisto. Boa noite, a senhora está certa com relação às comissões, faço parte dele, sei quanto pode influenciar na qualidade da propositura. Sim, nas leis, eu trabalhei nas leis de meio ambiente e de urbanismo, eram as duas áreas que eu cobri 30 anos no Congresso. As leis que eu tenho orgulho de ter participado e que vejo que são aplicadas, sabe, tipo o Estatuto da Cidade, demorou 11 anos tramitando, uma lei foi muito polêmica, com muita briga, mas eu vejo a lei ser aplicada, não caiu, não foi questionada no Supremo, as pessoas, tem gente até que não gosta tanto, mas as pessoas respeitam o que está lá, tem ferramentas que não foram aplicadas, mas a maior parte da lei, as pessoas, os prefeitos tentam aplicar, as câmaras de vereadores tentam aplicar de alguma forma, tá? Então, as leis assim que eu tenho orgulho de ter participado, que eu acho bacana, vejo aplicando, são leis, em geral, que não são de medida provisória, são leis que passaram nas comissões, em que a gente viu o aperfeiçoamento dessas leis ao longo dos anos, e eu acho isso muito importante, sabe? Eu realmente sou fã de comissões especializadas, assim. Seja lá dentro da Comissão de Meio Ambiente, tem o especializado que é altamente ruralista. Eu não estou falando que tem que ter verde na Comissão de Meio Ambiente, tem que ter verde e os outros também. Mas tem que ter parlamentares que estão acostumados a debater a legislação ambiental, mesmo que sejam ruralistas. Tá? Então, na Comissão de Educação, tem que ter os representantes de escola privada e do ensino público brigando entre si. Mas quem está brigando tem que conhecer a legislação que está brigando. Tem que entender o que está escrito, tem que defender, ter posturas. Chegou uma lei, eu entendo o que está sendo alterado. Tá? Pegar o meu ex-chefe, o ministro Sarney Filho, né? Que foi deputado, acho que por 10 mandatos, 40 anos de Câmara, a vida toda, desde novinho. Né? Ele sempre ficou na Comissão de Meio Ambiente. Se você chegar hoje ele é secretário de Meio Ambiente aqui no DF. Se você chegar para uma pessoa como Sarney Filho e perguntar assim, qual é o artigo 10 da lei tal, ele sabe. Tá? Ele não precisava nem ser verde, ele podia ser ruralista, mas ele está há tanto tempo debatendo legislação na Comissão de Meio Ambiente que ele sabe. Tá? Então, isso, em termos de qualidade de lei, eu acho muito importante, tá? A especialização das comissões. Agora, tem comissão demais no Congresso. Assim como tem partido demais, tem comissão demais. Para ajustar interesses políticos, quando os partidos são criados, você acaba criando mais comissões para distribuir para mais partidos as presidências. Né? E tem, por exemplo, quando eu entrei no Congresso, tinha uma comissão que era Viação e Transporte e Desenvolvimento Urbano e Interior. Essa comissão agora tem uma de transportes, uma de desenvolvimento urbano, tem uma da Amazônia, virou umas 4 comissões, sabe? Foi desmembrada. Então, também teria que, para trabalhar direito a especialização, teria que reduzir o número de comissões. Concordo com a senhora, o que observamos no primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro foi uma deferência do parlamento, ainda que o executivo ferisse frontalmente a moral dos parlamentares. Vamos lá, te pergunto o que tem a mais. Eu acho que era isso, gente. Como é que é? Matheus, eu não estou achando mais perguntas. Eu acho que são essas. É o Matheus que está aí? Isso, professora. Muitíssimo obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento
É um assunto muito importante, muito Chegou mais atual. uma aqui. Ah, sim, o pessoal está Chegou mais uma, vamos agradecendo aqui. responder. Vamos responder. Aproveitar. A senhora poderia explicar sobre a MP 910, MP da grilagem? Bom, pega no meu e-mail, eu mando alguns estudos, ou você faz. Eu tenho várias notas técnicas sobre ela. As melhores para que vocês vão achar é no site do Amazon. Tem umas notas assinadas por uma técnica que se chama Brenda, que ela tem doutorado, pós-doutorado. Ela é a pessoa que eu conheço que mais entende da parte fundiária na Amazônia. Basicamente, o que a MP da grilagem está fazendo é estendendo benefícios que hoje são para imóveis até 4 módulos fiscais de processos mais ágeis de regularização para os outros tipos de ocupação. Então, fica basicamente quase tudo declaratório, para ocupações bastante recentes. Então, o questionamento do pessoal é que toda essa discussão já foi feita no governo Temer, também foi chamado de MP da grilagem lá, e o governo Temer só flexibilizou no final para as propriedades menores. Agora, todas essas regras mais flexíveis vão virar gerais, e com a situação fundiária, principalmente da Amazônia, é muito complicado saber o que você vai estar regularizando, se as pessoas não vão estar ganhando título no meio de terra indígena, porque você não já referenciou, sabe? No meio de unidade de conservação, vai aparecer gente, mais de um dono em cima da mesma terra, então há um pé atrás muito grande para o conteúdo dessa medida provisória. Mas na internet, você olhando no Amazon, acho que são as melhores notas, e se você me passar um e-mail, eu te passo uma coleção de notas técnicas sobre MP. É isso. Vamos lá, de novo, Matheus, pode fechar agora. Não, perfeito. Acredito que não tenham mais questões aqui, nem no chat, nem no Q&A, né? Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você que estreou nossa terceira rodada de discussões do Espaço Aberto, né? Agora online, por regime remoto. Queria agradecer ao nosso público também, que esteve presente aí desde as 8 horas da noite. Eu queria aproveitar e já divulgar nossa próxima edição, que vai acontecer na sexta-feira que vem. No dia 8, temos a presença do professor José Roberto Afonso. Ele vai falar sobre orçamento de guerra. Vai ser sexta-feira que vem, às 14 horas. Para se inscrever... Perdão, professora? Vou participar também. Legal, a senhora está convidada de honra. Todos vocês estão convidados para participarem conosco. Podem se inscrever através do site espaçoaberto.idp.edu.br e lá vocês vão ter mais informações, inclusive com outras edições que foram gravadas, edições anteriores. Então é isso. Queria agradecer novamente à professora e passar para ela fazer as considerações finais. O pessoal pediu e-mail, eu botei aqui, sueli.ymvg@gmail.com, é meu e-mail pessoal, mas é o único que eu sempre tive, então pode mandar que eu respondo. Perfeito. E espero ter ajudado um pouquinho, gente, para vocês compreenderem assim, o que está acontecendo no país, que é novidade para todos nós, né? Estamos todos ainda entendendo o que está acontecendo, espero que eu tenha contribuído nesse sentido. Obrigada pela oportunidade também pelo IDP, tá bom? Nós agradecemos a senhora pela participação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente.